O maior upgrade de performance para um programador não vem do computador. A tendência da vida de um programador é o sedentarismo, porque a gente vive sentado fazendo trabalhos intelectuais. Então, um programador ele necessita de uma vida com atividade física. Um programador precisa mesmo fazer exercícios físicos. E olha só a quantidade de benefício que um programador tem ao fazer atividades físicas. Mais foco, mais energia, menos dores, menos estresse, mais criatividade, melhora o humor, melhora o sono, traz produtividade e também disciplina. Na minha vida como programador, eu conheço várias pessoas. E quando eu vejo jovens pelos seus 20, 25 anos, às vezes passa um ano ou dois, eu percebo que essa pessoa já ganhou um certo peso a mais daquele normal que eu conhecia a pessoa, né? E eu dou essa dica para essa pessoa, que é o seguinte, olha para o seu corpo, olha para a sua atividade física, porque daqui a 10 anos, você nesse momento você acha que está tudo bem, mas daqui a 10 anos você vai sentir uma diferença absurda e vai pensar assim, nossa, se há 10 anos atrás eu tivesse iniciado algo, hoje seria diferente. Mas assim, existem vários benefícios, além desses rápidos que eu trouxe aqui, que influencia muito na vida de um programador. Eu vou trazer aqui 8 pontos importantíssimos sobre a atividade física na vida do programador. Então, o primeiro ponto é como o corpo influencia o código. Quando a gente faz atividade física, a gente elimina estresse, faz uma melhoria muito grande a respeito do sedentarismo e também aquela, para mim, que foi a melhor de todas, que foi a questão postural e a questão de dores no nosso corpo. A atividade física melhora bastante isso. Pensa no nosso corpo como sendo um carro, que a gente tem um carro, pode ser o carro mais lindo ou importado que exista, e se a gente não cuidar desse carro, ele não tiver todo o seu sistema funcionando, ele vai ter problemas. O nosso corpo é a mesma coisa. A gente pode ter o melhor intelecto do mundo, pode ter um corpo maravilhoso, lindo, mas se a gente não cuida, daqui a uns anos, ele vai começar a apresentar problemas. Então é melhor investir hoje na sua saúde, para que você não tenha que pagar para resolver a sua doença daqui a alguns anos. O segundo ponto tem a ver com ter mais produtividade com menos esforço. Quando você tem atividade física em dia, você consegue ter mais clareza mental. Sim, afeta a sua mente. Então você em vez de estar no computador programando e ali não sai, está travado, não consegue passar de algum ponto, pega aqui 30 minutos, vai fazer uma caminhada de leve e quem sabe até muitas vezes a gente conversa com pessoas que dizem, quando eu fui tomar banho, eu pensei na ideia que passei o dia inteiro tentando desvendar e não conseguia. Ou fui correr e me deu aquela claridade ali e pensei num cálculo que eu estava tentando resolver e não resolvia. Então, o terceiro ponto tem a ver com a postura, dores e a longevidade da sua vida. Quando a gente faz exercícios físicos, a gente vai conseguir eliminar, principalmente aqui dores nas costas, na lombar, já tive muito isso. Tensões aqui na parte do pescoço, os pulsos cansados também. Então você exercitar essas partes do seu corpo que são essenciais na vida de um programador, vai conseguir fazer com que você sente ali com tranquilidade, com conforto e faça seu trabalho, em vez de estar toda hora pensando naquela dor ali que não sai. É muito chato, eu já vivi isso. Então menos dor é igual a mais tempo programando sem sofrer. Ponto 4. Gestão do estresse e burnout. Quando a gente faz exercício físico, a gente está lidando também com a questão do estresse, E o estresse, ele é igual a bugs, tanto no seu sistema do seu corpo e também no código. Essa é muito engraçada, essa analogia, Mas é verdade. Você, como eu falei aqui no ponto anterior, se você tem dores ou está com muito incômodo, você vai estar com sua mente dividida. Então você não vai programar com 100% da sua capacidade. Então você vai estar sempre ali, tô desajeitado e acaba sem querer colocando um erro no código que não deveria, Então tá trazendo bug para o seu corpo e para o código, ok? Então, a vida de programador, você deve pensar no exercício físico como uma limpeza de memória que você faz. É muito bom, um benefício muito grande quando a gente vai, por exemplo, dar uma corrida de 10, 15 minutos, e volta com a cabeça ali limpa, parece que fez realmente um reset na sua memória, O quinto ponto,
Questão do sono e a clareza mental. Tem tudo a ver também com o que a gente já falou. Se você dorme mal, é assim, ó, é direto, programa mal, ok? Eu já vivi isso, principalmente na minha parte da licenciatura. Eram muitas noites perdidas e a gente tá tentando programar com a cabeça cheia de sono e pestanejando. É horrível. Então, um exercício físico, ele vai melhorar o seu sono, vai trazer mais foco e a paciência para você conseguir estar sentado com tranquilidade programando. Assim como também menos erros bobos no código. Ponto 6, uma questão bem interessante, que é a sua rede e oportunidades quando você faz exercício físico. Se você, por exemplo, está num grupo que costuma correr junto, né? Ou vai praticar um tênis, algum esporte que você gosta, você provavelmente vai conhecer outras pessoas. E acaba descobrindo pessoas que até são da mesma área sua e que tem ali alguma experiência para trocar, alguma dica que vai ser muito valiosa na sua vida. Então, essa questão do network acaba acontecendo, né, e trazendo oportunidades também, o que é bem interessante na vida de um programador. Aquele programador que costuma ficar isolado, né, ele tende a se estagnar. Ponto 7. Não precisa virar um atleta. A questão do exercício que eu estou aqui tentando passar para vocês é uma questão realmente muito simples. Não queira achar que você vai ter que gastar rios de dinheiro comprando material. Não precisa disso. Você vai tentar encontrar algum exercício físico, que no meu caso é a corrida. Eu adoro correr. Se eu corro uma vez na semana, eu já me sinto bem quase assim a semana toda. O mais ideal para mim são 2 ou 3 vezes na semana. Mas como é que você vai começar? Você começa ali fazendo alguma atividade física, 10 minutos, depois passa para 20 minutos, depois para 30, você pode fazer uma caminhada, depois aumentar essa caminhada para um passo, um ritmo maior, né? E quando você conseguir fazer dessa atividade física um hábito, aí você pode começar a puxar um pouco mais do seu corpo, para que ele sinta ali que está chegando naquele certo limite, e é isso que vai te trazer aqui toda essa tranquilidade na hora de você sentar para programar. Então a ideia principal é ser pequeno, mas constante. Tente fazer algo que o seu braço alcança. Não vá querer achar que vou fazer 5 dias na semana, ou correr todo dia, e fazer aquela vislumbre na sua cabeça e depois você só se frustrar porque não conseguiu. Então é melhor começar, nem que seja mesmo com o mínimo do mínimo, que seria assim uma vez na semana. 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí vai aumentando gradativamente. Então o ponto 8 é sobre começar, que na verdade até acabei falando aqui já no ponto anterior, né? E a grande dica aqui é realmente comece, não deixe para amanhã, uma data especial, ano novo, não. Comece mesmo agora, hoje. E claro, uma ressalva muito grande, se você tem alguma questão de saúde importante, você deve consultar primeiro o seu médico para saber até que ponto você pode fazer. Mas a ideia desse vídeo é uma ideia geral que serve para qualquer pessoa, que é não ficar parado. É você realmente, nós somos seres vivos, né? Nós somos seres que precisam de atividade física para estar o corpo todo em harmonia, tá bem? Então comece, nem que seja mesmo hoje, com uma coisa pequena, 10 minutos já serve. Você vai ver uma diferença quando você chega em casa depois de uma atividade física. É muito importante começar. Não deixe aqui para o ano novo, que é só empolgação, depois chega naquela data e não inicia. O seu ano novo é hoje, agora. A sua vida está acontecendo agora. E aí o foco principal desse ponto é você conseguir criar o hábito. Começar pequeno e gradativamente aumentando, mas manter o hábito. Fazer aquilo que você realmente consegue fazer. Só consegue uma vez por semana, então mantenha esse ritmo. E agora eu quero contar algo muito rápido. Há alguns anos atrás, quando eu estava na fase final da minha licenciatura, eu perdi muitas noites. Eu realmente virava ali na noite fazendo trabalho e estava sempre muito incômodo. Teve uma vez que eu simplesmente, acho que foi até durante a tarde, eu fui trocar uma roupa. E nisso que eu fui vestir uma calça, eu dei uma travada tão grande no meu corpo todo. Eu não conseguia andar direito e eu não conseguia levantar a perna. A perna vinha só até aqui, assim, na linha do umbigo, né? Não conseguia suspender, tava com o corpo todo dolorido. E quem acabou me salvando aqui foi uma fisioterapeuta que tem na minha cidade. E ela faz manipulação com agulhas, né? Para colocar soro para fazer a manipulação. E foram assim cerca de 30 agulhadas. Então eu fiquei em pânico, né?
Já não gosto de agulha, quase quem que gosta também, né? E de repente você vai para uma consulta e leva 30 agulhadas. Eu fiquei um bocado traumatizado, mas assim, ela me salvou. Eu saí dali e já conseguia colocar o joelho na testa, sabe? Realmente, literalmente, conseguia fazer tudo, ainda sentia, né, o corpo doendo, mas daquilo, o que aquilo me trouxe? Me trouxe um alerta muito grande que eu tinha que cuidar do meu corpo. Então, eu cheguei nesse limite. Por isso que eu tenho propriedade para dizer o que eu tô falando aqui. Porque eu cheguei a um ponto de ter um limite ali que foi realmente uma chacoalhada para mim. E eu passei, então, a observar o meu próprio corpo, né, e trazer mais atividade física de forma regular, e eu consegui realmente sentir ali essa melhora, essa diferença. A atividade física consegue, né, manter seu corpo ali saudável. E outra coisa que também que me salvou muito foi uma massagista que me deu uma dica de usar um rolo de massagem. Então, eu coloco ele em alguns pontos do corpo aqui, assim, por exemplo, na lombar, aqui, até dizem que não é bom, mas pra mim é o que me salva. Então eu uso o rolo aqui também nas costas, e na perna é muito raro, é mais nessa zona aqui, na lombar e nas costas, né? Então eu consegui ter essa ferramenta como algo que foi me salvando, assim, quando eu tinha um pico mesmo de dor, eu sentia que estava muito travado, eu usava o rolo e aquilo relaxava, conseguia fazer aqui uns estalos também, e foi o que foi me salvando, né? Mas o principal de todo, e a dica final para fechar o vídeo aqui, é o seguinte: você precisa ter as coisas básicas na sua vida em relação à saúde, que é o quê? Que é o sono, né? Beber água, que é a sua hidratação, que a sua alimentação, e, claro, o exercício físico, que é o foco aqui desse vídeo. Então, quando você tem esse foco do exercício físico, você consegue, e se você conseguir realmente ir levando isso como um estilo de vida, não só como uma coisinha que você está fazendo ali para melhorar, né? Mas realmente trazer isso como um estilo de vida, você vai acabar olhando para esses outros pontos, né? Questão, por exemplo, para mim, questão do sono foi um grande desafio. Eu sempre, desde pequeno, na minha vida de infância, eu tive problema com sono. Hoje em dia já não tenho, mas foi algo que me levou a vida toda para conseguir fazer aqui uma mudança grande. Exercício físico, hidratação, sono e alimentação. Então é isso, é essa dica de ouro para mim, para vocês, que vocês devem começar a praticar a partir de hoje, a partir de já, ok? E que vocês levem isso como um estilo de vida, para que essa melhoria no vosso corpo possa ser uma melhoria no vosso código. Então deixo aqui um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo.